Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula iremos falar de hidrostática. Vamos falar de pressões para fluidos parados, em que o fluido essencialmente é um líquido e é a água. Daí hidrostática, tá bom? A estática da água, se assim quiserem perceber. De qualquer das formas, eu vou começar com o nome com o título da videoaula, não é? Hidrostática. E a partir daqui é muito importante reter o seguinte. Reter que nós vamos aqui falar de pressões. E a pressão não é mais do que a força por unidade de área. Ora, vamos aqui a um exemplo muito breve. Porquê é que as rodas dos tratores, as rodas traseiras, são tão grandes e tão largas? Bom, porque à medida que aumentamos a área, mantendo a mesma força, e a força aqui seria o peso do trator. Ora, temos um trator. O seu peso é aquele e aquele mesmo. Ora, aumentando a área de contacto, nomeadamente nas rodas, nós fazemos com que a pressão diminua e assim a pressão é menor. Vamos a outro exemplo. Caso contrário, o trator enterrava na terra. Imaginem uma menina com saltos altos e um menino com sapatilhas. Bom, eu ainda não sou daquelas modernices, quem sabe daqui a uns 2 ou 3 anos adapto este vídeo e já digo um menino com saltos altos também. Atenção, sem qualquer problema, mas agora vou-me manter conservador e então a menina com os saltos altos, o menino com as sapatilhas. Então, vamos ver. A menina com os saltos altos na terra. Muito mais facilmente o seu sapato enterra, certo? Já o menino, como tem as sapatilhas, que têm uma sola muito mais larga, não enterrará tão facilmente. Tá bom? Ou seja, o peso, imaginem que a menina e o menino até pesam o mesmo. A verdade é que, como a área de contacto é menor, a menina terá uma maior pressão, porque a área de contacto é mais pequena e está em denominador, o menino terá uma pressão menor, porque a área é maior e está em denominador. Fiz-me entender? Portanto, os valores de pressão podem variar mantendo a força se eu fizer variar a área. E muitas vezes isso dá jeito, como, volto a repetir o exemplo do trator em solos agrícolas, em terra. Tá bom? Vamos então, penso que isto ficou esclarecido. Então vamos agora falar-vos um bocadinho da pressão em si. O que é isto de pressões? Bom, eu podia começar de outra forma, mas vou já começar daqui. Vejam que normalmente estou aqui a pensar se vos hei de começar a falar. Não. É mesmo assim. Eu tinha planeado de uma maneira e vou mesmo continuar assim. Eu posso ter a pressão absoluta e em pressões absolutas a pressão vem já agora em Pascal ou Newton por metro quadrado, como é de esperar, certo? Em SI, claro está. E então é assim, as pressões absolutas têm como teto mínimo o zero. Em pressões, até vou colocar em pressões absolutas, mínimo 0 Pascal. Então, e o que é isto de pressões relativas? Em pressões relativas, o mínimo já não é zero, já será menos uma atmosfera, ou seja, 1,013 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Este é o valor mínimo. Portanto, não existem pressões negativas, a não ser a uma escala relativa. Nós, em pressões relativas, que é usado meramente para simplificação de cálculo, consideramos uma atmosfera como zero. Não é, mas admitimos isto. Tá bom? Andamos sempre desfasados de uma atmosfera. Para efeitos de cálculo. Mas como consideramos que uma atmosfera é zero, a nossa escala tem que ir até menos uma atmosfera. E uma atmosfera é este valor em pascais. Já vamos fazer a conversão. Mas o que eu quero que vocês tenham em consideração é que não há pressões negativas, a não ser que estejamos a trabalhar em relativas. Normalmente, as pressões são absolutas. Pressões absolutas. Só que as pressões absolutas não são mais do que as pressões relativas mais uma atmosfera. E esta é a fórmula. Portanto, sempre que eu estiver a trabalhar com pressões relativas, eu posso, à pressão absoluta, tirar-lhe uma atmosfera. Eu aqui nem escrevi pressão, escrevi só P. Portanto, até vou fazer o mesmo aqui e apagar a parte de pressões, tá bom?
Para vocês verem, pressão absoluta igual à pressão relativa mais uma atmosfera. Sempre que eu estiver a trabalhar com pressões relativas, é a pressão absoluta menos uma atmosfera. Por isso é que os valores podem dar negativos, se eu estiver a trabalhar em forma relativa. Agora, isto é muito importante porque eu vou usar este conceito para vos ensinar a representação de diagramas de pressões. Como é que eu posso representar um diagrama de pressões? Ora, imaginem que eu tenho este reservatório. Tem o mesmo fluido, o mesmo líquido. Aqui estão em pressões relativas. Aqui estão em pressões absolutas. Eu sei, é uma coisa que já vamos ver mais à frente com calma, mas eu sei que existe uma relação de proporcionalidade direta entre a pressão e a profundidade. Entre a pressão e a profundidade. Dizia Torricelli que existia uma proporcionalidade direta entre a pressão e a altitude. Daí ser inverso entre a pressão e a profundidade. O que eu sei é que aqui está em contacto com a atmosfera, tal como aqui. Como em relativas uma atmosfera é zero, e a pressão atmosférica é uma atmosfera, daí o termo uma atmosfera, eu vou partir do zero. Aqui não há pressão. Aqui haverá um valor de pressão, aqui haverá outro, e então eu posso representar o diagrama de pressões assim. As setas podem ser infinitas, está bom? O que é certo é que a pressão neste ponto é muito maior do que a pressão neste, ou a pressão neste, ou até a pressão neste. Aliás, a pressão neste ponto é zero, por isso é que não há nada. A pressão neste ponto tem algum valor, mas ela vai aumentando consoante vai descendo em profundidade, certo? E então o meu diagrama de pressões é um triângulo. Agora imaginem nas pressões absolutas. A pressão atmosférica já tem um valor, que é o valor da pressão atmosférica. Então a partir daqui vai continuar a descer, de maneira proporcional. Só como já começou com um valor, isto agora é um diagrama trapezoidal e não triangular. Mas de qualquer das formas, fica a ideia de que à medida que vamos descendo, se o fluido é o mesmo, nós vamos ter valores de pressão cada vez maior. Tá bom? Isto é o diagrama de pressões. Imaginem que têm agora um reservatório e tem lá um objeto dentro. Ora, como ele está todo debaixo d'água, aqui já há pressão. Aqui será maior, aqui será ainda maior, aqui ainda maior, ali ainda maior, ali também. Ali será a maior de todas, basicamente. Ali já reduz um pouco, outro pouco, outro pouco, outro pouco. Ou seja, embora isto esteja um bocadinho mal desenhado, o diagrama de pressões pode ser assim. Vai aumentando consoante vamos descendo, mas os pontos que estejam à mesma cota são iguais. Este ponto aqui há de ter a mesma pressão que este. Esta seta há de ter o mesmo tamanho desta, se estivesse bem representada à escala. Portanto, aqui está um exemplo, e aqui depende se consideramos pressão relativa ou absoluta. Já sabem que se for absoluta tem sempre que considerar mais uma atmosfera, se for relativa a atmosférica é zero, mas ele, como está cá dentro, este objeto, nós já sabemos que ele começa sempre com o valor de pressão, porque ele não está à superfície. Esse valor de pressão é que pode ser descontando a atmosfera ou não. Tá bom? Fica aqui explicado a representação através de diagramas de pressões de sólidos, de objetos, e agora podemos dar a continuação à explicação da hidrostática. Aliás, o que é que a hidrostática restringe-se ao estudo dos líquidos? Que fica aqui esta vertente bem assente. E não são líquidos quaisquer. Hidrostática especialmente é a água. Nós vamos estudar outros líquidos, claro está, mas essencialmente estuda a água. Portanto, é de esperar que isto seja verdade. Isto é de esperar que esta componente seja constante. Bom, a cota faz sentido e a pressão sobre o gama também vai fazer sentido, porque o que é que eu aqui estou a perceber? Este gama, o peso volúmico, tem que ser constante, visto que estamos a falar de líquidos, nomeadamente da água. Tá bom? E agora vejam uma coisa muito interessante. Eu até vou pegar neste exemplo, que aqui está. Eu tenho aqui um líquido em cima. Eu aqui tenho a minha pressão, o meu ponto 1, e aqui tenho o meu ponto 2.
pode ser assim. E então, com base nisto, que na verdade já é a minha lei hidrostática de pressão, lei hidrostática de pressões, se preferirem, eu com base nestes dois pontos vou aplicar a lei de hidrostática de pressões. Eu sei que a minha pressão em 1 sobre a massa volúmica em 1 mais a cota em 1 tem que ser igual à pressão em 2 e assim sucessivamente. Esta é na verdade, a minha lei de hidrostática de pressões. Vamos ver se isto é mesmo verdade? Vamos ver. Ora, pegando neste exemplo, eu vou deduzir esta expressão e vou deduzir da seguinte forma. Eu vou ter P1, sobre gama, porque na verdade o gama 1 e o gama 2 são iguais, porque estamos no mesmo líquido. P1 sobre gama menos P2 sobre gama. Isto será igual ao Z2 menos o Z1. Até aqui matemática. Vamos colocar 1 sobre gama em evidência e fica P1 menos P2 tudo vezes 1 sobre gama igual a Z2 menos Z1. Ora, Z2 menos Z1 eu chamo-lhe uma altura, que na verdade vai ser uma profundidade, um H. E então eu chegarei à conclusão que P1 menos P2 terá de dar gama vezes H. Daí que P1 há de ser P2 mais gama H. E esta é a lei hidrostática de pressões. Ou seja, a minha pressão no fundo do recipiente é o valor da pressão no topo mais o gama vezes o H do líquido em toda a profundidade que dista as duas pressões. Só isto. E depois o gama, claro está, é a massa volúmica vezes a aceleração gravítica. Por favor, quanto ao peso volúmico, consultem a videoaula referente às propriedades físicas dos fluidos, pois aí com certeza que estará explicado devidamente o que é o peso volúmico, tá bom? E chegamos aqui à nossa expressão. Agora, é de entender que o P2 é a pressão à superfície, o P1 é a pressão pretendida, o gama é o peso volúmico e o H é a profundidade. É uma altura, é verdade, mas nós chamamos de profundidade na hidrostática, porque interessa contar de cima para baixo. Tá bom? É muito importante que tenham esta visão, até porque agora convém, eu vou abrir uma nova página, convém ter em consideração o que disse mesmo Torricelli. Segundo Torricelli, viveu, salvo erro, nos séculos XVI e XVII, por favor confirmem, mas penso que sim, a pressão varia diretamente com a... Desculpem. Agora ia cometer uma asneira. Bem, é diretamente se for com a profundidade, mas eu queria primeiro escrever com a altitude. Aliás, foi assim que ele disse. Varia inversamente com a altitude. Então, podemos também perceber e presumir que a pressão varia, agora sim, diretamente com a profundidade. Tá bom? E aqui temos a primeira dita por Torricelli e a segunda dita por mim. Estou a brincar. Acredito que ele também tenha tirado essa conclusão, nada contra, mas é que mais faz sentido falar agora. Bom, vamos então agora falar um pouco de unidades. Eu já tenho vindo a falar de uma atmosfera, mas o que é afinal uma atmosfera? São 10,33 metros de coluna d'água, que são também 0,76 metros de mercúrio. Tá bom? Muito importante. E já agora são 1,013 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Certo? Pascal ou Newton por metro quadrado. Contudo, vejam que também é possível aqui apresentar-vos a definição de bar. Tá? O que é um bar? Um bar é sensivelmente igual a uma atmosfera. Na realidade, um bar acaba por ser igual a uma atmosfera técnica. E o que é uma atmosfera técnica? Uma atmosfera técnica são os 10 metros de coluna d'água. Porque é mais técnico usar o 10 acertado, tá bom? E isso até é, e agora se quiserem, 1 kg força por centímetro quadrado, que seriam unidades CGS, que é na realidade 9,8 vezes 10 elevado a 4 Pascal.
Pronto, e temos aqui representado este valor de estas conversões de unidades. É muito importante mesmo, acreditem. Agora vamos avançar para outra componente que é muito importante, que é a força hidrostática. Nós ainda nos falta falar, para terminar esta videoaula, de força hidrostática e de impulsão hidrostática. Não são bem a mesma coisa. É muito importante saber distingui-las. Eu vou aqui fechar estas páginas para poder abrir novas, para dar agora início a quase que é uma segunda parte desta videoaula. O que é então a força hidrostática? Não é mais do que a força que é exercida devido à pressão. E a sua fórmula é F igual ao ρ do fluido vezes a aceleração gravítica vezes uma altura especial, que tem aqui um G em baixo, vezes a área. E, bom, a área há de ser a área da superfície imersa, que está em contacto. Portanto, importa saber aqui quem é este H, e este H não é mais do que a profundidade do chamado centroide. Profundidade do centroide. O que é o centroide? É o centro de pressões. Centro de pressões. Bom, então, como é que se calcula esse valor? É muito importante saber. E é muito importante saber para dois tipos de diagramas, são os mais estudados. Para diagramas triangulares. Diagramas de pressões triangulares. Está aqui. Ora, eu vou aqui fazer a representação. Imaginem que eu tenho aqui um objeto. Nem é um objeto, tenho aqui um tanque. Estou a considerar pressões relativas. Pressões relativas. E então, ao estar a considerar pressões relativas, reparem que o meu diagrama de pressões é um triângulo. Manda a regra que o meu H seja aplicado, ou melhor, o meu H seja aplicado, a minha força hidrostática seja aplicada no terço a contar de baixo do diagrama de pressões. Vejam, se tudo isto for toda a minha altura, eu separo isto, separei mal já, tem que ser um bocadinho mais pequeno, posso separar isto assim, 1, 2, 3, irá atuar aqui a minha força hidrostática. Tá bom? A força atuará no terço de baixo. Ou seja, eu sei que esta distância é um terço de toda a distância do diagrama, de toda a altura. Se eu quiser, de toda a altura. Logo, a contar de cima, eu terei 2 terços. 2 terços. Eu posso pôr do H e do H. Portanto, sabendo a altura total do líquido, eu sei que o meu valor a contar de baixo é 1 terço dessa altura, a contar de cima são 2 terços. É uma questão depois de aplicar os valores. Eu penso que seja fácil de entender. Agora, e se o diagrama de pressões for trapezoidal? Diagrama de pressões trapezoidal. Aqui já complica bastante mesmo. Vejam. Aqui eu não posso, eu tenho outros exemplos para considerar, mas eu posso considerar pressões absolutas e dar o exemplo de há pouco, porque assim já passo a ter um diagrama trapezoidal. Vejam que há este valor e depois ainda cresce mais, portanto, está aqui claramente um diagrama trapezoidal. E como é que eu vou obter? Bem, interessa-me a aplicação da força algures aqui. Eu sei que nunca é a meio, é sempre um bocadinho mais abaixo de meio. E a verdade é que até ao fundo designa-se por x. E esse x calcula-se da seguinte forma. Eu vou chamar a esta altura total d, grande. Então eu vou ter d sobre 3 vezes 2 vezes a pressão no topo do objeto, que aqui coincide com a pressão atmosférica, pressão do topo, mais a pressão do fundo. E a pressão do fundo é esta pressão aqui. Pressão do fundo. Tudo a dividir pela soma entre a pressão do topo e a pressão
do fundo. E depois de saber este valor, eu obtive o valor a contar de baixo. Está bem? Cuidado, se eu quiser saber o valor de cima para baixo, depois, se eu quiser saber este, aqui, eu terei que fazer D grande menos o X. Para saber o valor da superfície até ao ponto de aplicação da minha força. Agora, tenham em consideração que o meu H, o valor obtido, à altura do centroide, é usada para saber a força hidrostática. Muita atenção quanto a isso. Está bem? E eu penso que, quanto à força hidrostática e ao local de aplicação da força hidrostática, podemos também estar conversados. Pode parecer complicado, mas acabamos por ver que não é assim nada também do outro mundo. É sempre um pouco... Tudo o que envolve cálculos matemáticos torna-se um pouco complicado. Mas depois de feito e de visto 2, 3 vezes, acaba por ser simples, está bom? Vamos então iniciar uma nova componente desta videoaula, que é a impulsão hidrostática, e creio eu, será a última componente a ser abordada nesta videoaula. Creio eu e tenho a certeza. Impulsão hidrostática. Bom, quanto a esta matéria, importa saber que a impulsão hidrostática resulta do aumento de pressão com a profundidade. Resulta do aumento de pressão com a profundidade. Já tínhamos concluído isto. Até Torricelli, na altura em que viveu, há muitos anos atrás, também já tinha concluído. A fórmula acaba por ser esta. Rho vezes G vezes o volume. E agora é assim, que tipo de volume? Pode ser o volume do sólido imerso, da componente sólido imerso, ou o volume de fluido deslocado, que vai dar ao mesmo. Este volume é o volume de sólido imerso. Se o sólido não estiver todo imerso, não se considera o volume todo o sólido, é só da parte que está imersa. Ou de fluido deslocado. Porque eu tenho que ter a certeza absoluta que o volume de sólido que está imerso corresponde ao volume de líquido, de fluido, que saiu para que esse sólido tivesse entrado no reservatório. Mas, de qualquer das formas, abordamos aqui o princípio de Arquimedes. Convém sabê-lo. Quem estuda esta matéria tem que conhecer os princípios todos. E então o princípio de Arquimedes o que é que diz? Todo o corpo mergulhado num fluido em repouso recebe todo o corpo mergulhado num fluido em repouso recebe da parte deste uma impulsão vertical de baixo para cima, muito importante, igual ao peso do volume, igual ao peso do volume deslocado. Ou melhor, igual ao peso do volume de fluido deslocado. Sim, é que é. Pois eu ainda não tinha dito a orientação da força de impulsão, não é verdade? Quando eu tenho um fluido, a impulsão é sempre uma força de baixo para cima. É sempre uma força de reação face ao peso. Como na mecânica dos sólidos estudamos, e podem verificar a videoaula onde falo disso, estudamos uma reação normal quando temos um peso assente numa estrutura sólida. Aqui estudamos a impulsão no caso dos fluidos. Tá bom? E agora é muito interessante verificar que se a impulsão for menor que o peso, então nós vemos o corpo a ascender à superfície. Corpo ascende à superfície. Se a impulsão for menor que o peso, o corpo afunda. E se a impulsão for igual ao peso, o corpo permanece inundado. Permanece inundado. Em equilíbrio. É o exemplo dos submarinos. Desculpem.
Os submarinos têm uma impulsão igual ao peso. Agora, é certo que há ali um motor, há ali algo a trabalhar para compensar isso. E sempre que é preciso subir, então faz com que a impulsão ultrapasse o peso. Sempre que é preciso descer, faz com que o peso ultrapasse a impulsão. É um pouco assim que funciona, tá bom? E quanto à impulsão, eu tenho a matéria teórica vista. Agora, para terminar, visto que esta videoaula é sobre pressões, vou-vos falar de dois aparelhos medidores de pressão. Tá bom? Vou-vos falar do piezómetro e do manómetro. Bom, eu vou mesmo aqui escrever medidores de pressão. Medidores de pressão. Temos primeiro o piezómetro, ou tubo piezométrico. Piezómetro, que mede a pressão de forma especial. A verdade é, normalmente ele é colocado na água e devolve o valor da pressão em metros referente aos metros que o líquido sobe, parando quando atinge o equilíbrio, quando atinge a pressão atmosférica. Portanto, é colocado na água e devolve o valor de pressão em metros, muito importante, em metros, referente aos metros que o fluido sobe no tubo até atingir a pressão atmosférica, que é o equilíbrio. Atingindo a pressão atmosférica já não sobe nem desce. Para. Tá bom? Atingindo aquilo que se chama o nível piezométrico. Bom, fica a faltar falar do manómetro. O manómetro é outro medidor de pressões. Existe o manómetro de tubo em U e existe o manómetro diferencial. Reparem que o manómetro de tubo em U tem um funcionamento semelhante ao do piezómetro, quanto ao manómetro diferencial apenas mede a variação, aliás, a diferença de pressões, assim é que é. Portanto, temos o manómetro diferencial também em U ou invertido e reparem neste esquema, o que aqui é verificado é se houve variação na altura nos dois... nas duas pernas neste U invertido, no exemplo do invertido, e o que se verifica depois é o valor da variação de pressões P2 menos P1, e não um valor de pressão concreto. Caso não houvesse variação na altura de pressões, então diríamos que a diferença de pressões era nula. Está certo? Portanto, e é tudo, era isto que faltava ver, e ficamos com a videoaula terminada. Qualquer dúvida que tenham, já sabem, não hesitem em contactar-me, sabem onde me encontrar, e se tiverem necessidade de outro vídeo, é só pedirem o tema em concreto, que eu, assim que puder, faço com todo o gosto, ok? Um forte abraço hidráulico a todos! Adeus!